1 Reis, capítulo de número 17. Quem achou, dá um brado de glória. Mistura o seu glória com aleluia. Vira para essa joia rara, essa preciosidade de Deus que está do teu lado e fala assim: é muito bom te ver aqui nesta manhã. Fala assim: meu coração se alegra. Amém? Amém, queridos? Fala assim: se o meu se alegra do Pai, então. Amém, queridos? É que de manhã deixar o conforto da cama, um domingo, mas é mais prazeroso estar na presença do Senhor. Amém, queridos? Amém. 1 Reis, capítulo 17, verso de número 13, diz assim a palavra do Senhor. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como dissestes, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Amém? Vamos ler novamente? Diz assim: e Elias, porém, lhe assegurou, dizendo: não temas, vai, faz como dissestes, mas primeiro traz para mim um o quê? Um o quê? Um o quê? Amém? Assenta no teu lugar. Olha aqui. A palavra do Senhor nos diz no capítulo 17. Aqui nos apresenta a Bíblia um homem que até então era uma pessoa desconhecida, não se falava dele. E aqui a gente passa a conhecer um homem chamado Elias, um homem de Deus, profeta, homem de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Elias, ele tem uma reação. Quando Elias, ele abre a boca dele e ele fala assim: tão certo como vive o Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho e nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Vira para quem está do teu lado e fala assim: entenda uma coisa, há poder nas suas palavras. Fala assim: entenda uma coisa, igreja do Senhor Jesus. Vira para essa igreja que está do teu lado nesta manhã e fala assim: entenda uma coisa, igreja do Senhor Jesus. Há poder nas tuas palavras. Quando a igreja do Senhor, ela entende o poder que há sobre ela, e ela então começa a exercer esse poder e essa autoridade que a igreja do Senhor foi delegada. Quando nós ouvimos o profeta Elias abrindo a boca dele, a gente vê a igreja se manifestando naquele tempo. A gente vê um homem se posicionando, um homem, ele abrindo a sua boca e ele liberando uma palavra, e a Bíblia nos dá ainda mais certeza e mais convicção de que ele era homem de Deus, porque a sua palavra foi preservada. E o que mais me chama a atenção é que ele fala assim: olha, cuja face eu estou, ele está dizendo assim: eu estou diante do Senhor, eu caminho na tua presença, eu ando com o Senhor, eu deito na tua presença, eu amanheço na tua presença, eu caminho com o Senhor caminha comigo, eu estou com o Senhor todo o tempo, eu estou face a face com o Senhor. E ele vira e fala assim: olha, segundo a minha palavra. Vira para quem está do teu lado e fala assim: exerça o poder de Deus que se manifeste através de você. Pastor, mas que poder é esse? Presta atenção, querido. A Bíblia nos diz que nós fomos regenerados e transformados pela palavra dele. E aquele que nos regenerou, aquele que nos transformou, ele está em nós. Então, se ele está em nós, o poder dele também habita sobre nós. E quando nós abrimos a nossa boca, preste atenção, querido, deixe com que o que vai sair da tua boca, deixe com que as palavras que vai fluir dos teus lábios sejam palavras de poder, palavras de autoridade, que vai gerar algo tremendo na tua vida
e nem tampouco orvalho. Que é isso aqui, amado? Se você pegar o contexto antes, e o que motivou ele a agir daquela forma, tu vai entender. Ele se revoltou com um quadro, com uma situação que estava acontecendo. E a igreja do Senhor, amada, aqui, ela foi colocada nesta terra para se posicionar como igreja, e para agir como igreja, e para viver como igreja. Representante legal do Senhor aqui nesta terra é a igreja do Senhor Jesus. Então aqui eu estou diante de representantes de Deus nessa terra. Quantos creem nisso, diz amém. Quantos creem no poder e na autoridade de Deus que há sobre a tua vida nesta manhã, diz amém. Quantos creem que você é o embaixador, é um representante legal do céu nessa terra, diz amém. Então aqui, exerça a autoridade que o céu tem liberado sobre a tua vida. Exerça a autoridade daquele que está em você sobre a tua vida. Amém? Amém, igreja? Então aqui, e a Bíblia nos diz que quando ele abre a boca, e ele fala assim, olha, não haverá chuva nem orvalho, segundo a minha palavra, mexeu com o céu. Quando a igreja se posiciona na terra, querido, quando a igreja, ela age como igreja, quando a igreja se posiciona nesta terra, preste atenção, os céus trabalham a favor da igreja. Amém? Amém, querido? Quantos nessa manhã querem se manifestar, querem liberar algo sobre a vida dessa pessoa que está do teu lado? Coloque a mão na pessoa, no ombro da pessoa que estiver mais próxima de você, e libera uma palavra de bênção, libera uma palavra profética. Se não tiver ninguém do teu lado, sai, procura alguém que está mais próximo, coloque a mão no ombro dele e libera uma palavra profética sobre a vida dele e sobre a vida dela. Seja bênção nesta manhã, na vida dele e na vida dela nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Isso é igreja. E aí aqui, quando ele faz isso, o céu se manifesta. A palavra do Senhor nos diz que depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, ordenando a ele, retira-te daqui, vai para o leste, e refugia ali, fica ali perto do ribeiro de Querite, ao leste de Jordão, porque, aí ele fala assim, lá tem água, e eu já ordenei, eu já mandei, eu já liberei, os corvos vão te servir. E a Bíblia nos diz que enquanto o profeta ficou na beira do ribeiro, enquanto havia água no ribeiro, ele ali ficou, e ele não só viveu de água, mas ele tinha alimento todos os dias. Vira para quem está do teu lado e fala assim, aquele que anda na presença do Senhor. Fala assim, a igreja viva do Senhor, que exerce o poder da igreja sobre a vida dele. Fala assim, vive o poder de Deus sobre ele. A palavra foi liberada para ele, dizendo assim, vai para a beira do ribeiro. O ribeiro ainda tinha água. E ele fala assim, que olha, e você não vai só viver do ribeiro. E a Bíblia nos diz que ele tinha alimento todos os dias. Deus provendo na vida da igreja todos os dias, na vida da igreja chamada Elias, todos os dias. Elias vivendo provisão de Deus todos os dias. Elias vivendo a manifestação do poder de Deus. Elias vivendo o sobrenatural de Deus todos os dias. Vinha e servia a ele, vinha do céu sobre a vida dele. Aí só que não havendo chuva, não havendo orvalho, a tendência é o quê? O ribeiro virá secar. Mas aí novamente veio a palavra do Senhor e falou assim, sai daqui, vai para Serepta, porque lá eu já ordenei, lá eu já mandei, uma viúva vai lhe sustentar. O que mais me chama a atenção é que Deus fala assim, eu já ordenei, eu já preparei, eu já mandei. Deus está dizendo assim aqui, ei, eu estava na tua frente. É Deus falando aqui, ei, antes mesmo de acabar lá, ele já estava vendo o seu dia de amanhã. Vira para quem que está do teu lado e fala assim, Deus está sempre na sua frente. Fala assim, Deus está sempre um passo à tua frente.
por Ele ser Deus e por Ele ser conhecedor da sua vida, por Ele saber das nossas necessidades, Ele sempre está à nossa frente, Ele sempre está à frente, trazendo a provisão e preparando aquilo que nós haveremos de necessitar no dia de amanhã. Então aqui, ei, não se preocupe com amanhã, se preocupe hoje em adorar a Ele, se preocupe hoje em abrir a tua boca, adorar, se preocupa hoje em render-se a Ele, porque o amanhã, querido, a Ele pertence. Tem gente, amado, que está preocupado com a segunda. Se preocupa com a segunda não, confia nele. Confia nele. Ele já preparou tudo. Fala para quem está do teu lado assim, Ele não vai preparar o seu amanhã. Ele já preparou. Assim, então aqui não se preocupa não. Você só precisa confiar nele. Você só precisa confiar nele. Enquanto havia água no ribeiro, Deus já estava lá na frente, já preparando, porque aqui não vai haver chuva, eu vou manter a palavra dele, eu vou honrar a palavra dele, porque ele está face a face comigo, ele tem vida comigo, ele tem estado na minha presença, então aqui eu vou honrar a ele, porque ele tem me honrado. E o que Deus mais amado se agrada, sabe de quê? É quando ele encontra um coração sensível a Ele, quando Ele encontra um coração aquebrantado a Ele, quando Ele encontra um coração de adorador, quando Ele encontra um homem e uma mulher que o adora, independente da circunstância, independente do quadro, independente do momento, independente de como é que está o seu dia a dia, Ele quer simplesmente aqui nos ver o adorando. E aí Ele vai para Serepta, e a Bíblia nos diz que quando Ele chega lá, Ele encontra com uma mulher, e ele pede a ela água, e ela vai buscar água, e ele vira e fala assim aqui, mas além da água, me traz algo para que eu possa comer. Ele havia feito uma jornada, estava cansado, com sede, faminto, e a mulher vira e fala assim para ele, olha, o que eu tenho aqui, eu estou aqui catando uns cavacos, e o que eu tenho aqui é um pouco de farinha, e eu vou preparar algo para mim e para o meu filho, e o que eu tenho aqui é para nós comermos hoje, e depois nós iremos morrer. O que é que eu aprendo aqui? É que Deus tira o homem de onde ele estava, e coloca ele diante de uma mulher, que estava sem expectativa de vida, não tinha mais esperança, porque ela estava olhando, os olhos dela só contemplavam o que estava acontecendo ao derredor dela. Por isso, amado, que a igreja não tem que andar por vista, a igreja tem que andar pela fé. Vira para quem está do teu lado e fala assim, não anda por vista. Fala assim, a igreja do Senhor Jesus, ela não anda por vista, ela anda por fé. Fala assim, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nas quais nós acreditamos. Aleluia. Amém? Amém. Amém? Fala assim, a fé te leva a você a viver um nível de vida que você ainda não viveu, mas que Deus quer que você viva. Ele ouve aquela mulher e ele fala assim, sim, faz segundo a tua palavra. Faz segundo você disse que vai fazer. Prepara, faz o bolo. Mas antes de comer você e teu filho, traz aqui fora para mim e me sirva. Porque assim diz o Senhor, que não vai haver falta, nem do azeite e nem da farinha. Vira para quem está do teu lado e fala assim, uma igreja viva. Uma igreja viva. Libera. Palavra a todo tempo. Palavra de vida. Palavra que edifica. Palavra que mexe com aquele que... É a palavra, amado, que motiva aquele que está sem motivação. É palavra que levanta aquele que está caído. Aleluia. É palavra que restaura aquele que precisa ser restaurado.
Uma igreja viva, amado, ela abre a boca dela e não importa o quadro, não importa a circunstância. Olha só, o profeta estava num tempo de crise, num tempo que tudo estava seco, não havia chuva sobre aquele lugar, e não havendo chuva, a terra ela é seca, e terra seca não produz, mas ele tinha um coração voltado para Deus. Ele ouve a mulher, e ele ouve uma mulher sem esperança. Ele ouve uma mulher sem expectativa nenhuma de vida, só certeza de uma coisa: o que temos é para hoje, e depois nós iremos morrer. Mas quem vive pela fé aqui, ele vive o hoje, e na certeza do que o amanhã, Deus já preparou para ele. Aleluia. Quem vive, a igreja que vive pela fé, ela vive a fé de hoje, na certeza de que o amanhã, Deus já preparou para ela. Ele vira para ela e fala assim, que olha, sim, faz conforme você disse, mas traz para mim aqui fora, antes de você e teu filho comerem, sirva a mim primeiro, porque assim diz o Senhor, que não vai faltar. E a mulher entrou para dentro de casa, fez o que havia dito que iria fazer, e o que mais me chama a atenção, é que ela deu ouvido à voz do profeta. Ela poderia ter olhado para ele, olhado para o pão, olhado para o filho, olhado para ela, olhado pelas circunstâncias que estavam lá fora, mas ela decidiu ouvir a voz do profeta. E a Bíblia nos diz o quê? Crede nos profetas e prosperareis. Ela faz, e a Bíblia nos diz que antes dela se alimentar, ela e o filho, ela leva lá fora e oferece ao profeta. E a Bíblia nos diz, amado, que o ato dela levou a haver multiplicação no azeite e na farinha. Aleluia. Vira para quem está do teu lado e fala assim: a igreja viva do Senhor, Igreja viva do Senhor, que se manifesta nesta terra, manifesta nessa terra, dentro do poder da palavra, dentro do poder da palavra, vive o sobrenatural de Deus, sobrenatural de Deus, vive milagre dia a dia. vive milagre dia a dia. Amém, queridos? Amém? Olha aqui, ela estava diante de uma escolha: comer ela e o filho, e deixar o profeta lá sem, ou talvez até dividir em três, mas se for dividir em três, já é pouco, vai dar nada para três. Vou dividir aqui para mim e para o meu filho, que vai dar a gente uma condição melhor de ganhar um pouco mais de gás. Mas ela decidiu o quê? Ouvir a voz do profeta, porque a voz do profeta foi: não vai haver falta. Vira para quem está do teu lado e fala assim: Deus não deixa faltar. Deus não deixa faltar. Fala assim: Deus não deixa faltar. Deus não deixa faltar. Fala assim: Deus não deixa faltar Deus não deixa faltar na vida daquele na vida daquele que crê nele, que crê nele, acredita nele que acredita nele e vive e vive a palavra dele. a palavra dele. Porque tem muita gente, amado, que crê, tem muita gente que acredita, mas não consegue viver o que Deus quer que ele viva. Tem gente que fala assim: eu tenho fé, mas ele está com fé naquilo que ele tem. E ter fé, querido, aqui, é mesmo que você não tenha, você acreditar que Deus vai fazer existir, mesmo que a tua visão te leva você a ver, olha, é impossível, mas Deus trabalha com o impossível. Deus trabalha com aquilo que é impossível. O que é possível para o homem, e o que é impossível só para Deus. O que cabe a nós de fazer, Deus vai esperar que nós façamos. Quando Deus chamou Noé, ele disse assim: aqui, olha, faz a arca, está aqui, ó, a medida está aqui,
Você faz do jeitinho que eu estou falando. É igual Deus falando, é igual, vou chamar de Docinho. Docinho vai fazer o serviço. Ele faz o serviço que é a área dele. Ele tem a medida do serviço, vai lá e faz. Quando Deus fala assim, Noé, está aqui o que eu quero que você faça. Porque vou fazer chover. Aleluia. Chuva Noé não podia fazer. Ele nem sabia o que era chuva. E Deus fala assim, aqui ó, faz a arca. Porque o que eu vou fazer você não pode fazer. O que é possível para nós, nós devemos fazer. Era possível para aquela mulher crer na palavra. Ela só precisava crer. Nada mais do que isso. Só crer. É o que nós precisamos, amado, é crer. Todo o tempo, todo o tempo. E ela creu, tanto creu que ela fez, foi lá fora, serviu. Não pense você que talvez aqui ela não pensou, poxa, mas não pensou no filho. Mas aquela palavra do profeta foi que não vai faltar. E nesta manhã eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a tua vida. Não vai faltar na vida daquele que crê. Não vai faltar na vida daquele que crê. Não vai faltar na tua vida, não vai faltar. Você só precisa crer. Não importa, querido, não importa como estão as coisas lá fora, não importa, amado. Importa naquilo que nós cremos, importa aonde está o nosso coração, importa aonde nós estamos firmados, importa é a rocha que nas quais nós estamos firmados, e a rocha em que nós estamos firmados se chama Jesus Cristo. A nossa vida, amado, ela é baseada nele, na palavra dele. E ela então viveu o que o profeta liberou sobre ela. Mas saiba de uma coisa, querido, o princípio de tudo é honrar a palavra. O princípio da vitória dela, o princípio dela viver o poder da multiplicação, o princípio dela ver o azeite dela sendo multiplicado, o princípio dela ver a farinha dela sendo multiplicada, foi o quê? Foi ela dar ouvido à voz do profeta e honrar a palavra do profeta. Porque aqui foi o mesmo profeta que disse assim, olha, não haverá chuva, não haverá orvalho segundo a minha palavra. E ele não falou com qualquer pessoa, ele falou diante de uma autoridade. Amém. Ele falou para Acabe aqui, ó, aqui, ei, não vai haver. Tu vai ver, segundo Deus, que eu estou face a face, não vai haver orvalho, chuva. E aquela mulher estava diante de um homem de Deus. E ela decidiu o quê? Ouvir a palavra e honrar a palavra dele. E por isso ela viveu. Porque quando ela pega e oferece a ele, ela quebrou ali a impossibilidade na vida dela. Ela passou a viver as coisas impossíveis. Quando ela oferece para ele o que ela havia feito para ela e para o filho, ela quebrou, sabe o que? A morte sobre a casa dela. Porque ela havia liberado uma palavra. Saiba de uma coisa, querido, há poder nas nossas palavras. Aleluia. A mesma palavra que o profeta liberou, dizendo, olha, não haverá chuva. E ele fala assim aqui, olha, assim diz o Senhor que não vai faltar. Mas aquela mulher antes, ela fala assim aqui, olha, é para mim e para o meu filho que eu tenho, e depois nós iremos morrer. Ela libera uma palavra de morte sobre a vida dela. Mas quando ela abençoa o profeta, quando ela semeia na vida do profeta, na vida do homem de Deus, quando ela
o abençoa, quando ela compartilha com ele, quando ela dá a ele o que ela preparou, ela quebrou o espírito de morte na vida dela, na casa dela, Aleluia. e ela viveu a bênção da multiplicação. Não faltou na casa dela, Deus não permitiu. Vira para quem está do teu lado e fala assim: olha só o que é Olha só o poder da palavra. o poder da palavra. Agora preste atenção, olha também o que é o poder de você quando libera algo no altar de Deus. Porque quando ela semeou, quando ela compartilhou com o profeta, ela compartilhou com o homem de Deus, profeta de Deus. E preste atenção numa coisa, querido. Ei, tudo aquilo que você faz no reino de Deus, tudo aquilo que você planta no reino de Deus, toda semente que você lança no reino de Deus, toda oferta que você faz no altar do Senhor, quando você traz o teu dízimo, quando você semeia uma oferta no altar, querido, saiba de uma coisa: ei, Deus vai te abençoar. Quando você abençoa a vida de alguém, você também vai colher por aquilo que você fez. Amém? Amém ou não amém? Vira para quem está do teu lado e fala assim: Deus é um Deus grandioso. Fala assim: a minha palavra tem peso. Fala assim: a minha palavra tem peso. E eu preciso entender que o peso que vai sair das minhas palavras, das minhas atitudes, se tornarão bênção na minha vida e na vida daqueles que estiverem próximo de mim. Amém? Amém, queridos? Aleluia. Eu tenho uma menina de 6 anos, mas rapaz, é colada em mim demais. Colou em mim mais do que o mais velho, quando ela era pequena. E ela, um dia desse, ela me falou assim: pai, olha só a musiquinha que eu ouvi. Eu falei assim: o quê? Ela falou assim: ouve aqui. Eu ouvi. E ela foi e falou assim: o que é isso? Eu falei assim: a musiquinha está falando aquilo que Deus é. E ela foi e falou: mas o que ele é? Aí eu fui e falei assim: ele é tudo isso que você está ouvindo. Mas o que é dar? O que é prover? Aí eu falei assim: agora deixa eu procurar uma palavra no entendimento dela para que ela possa entender. E eu fui e falei assim: ó, quando ele está falando que ele é provedor, ele está dizendo assim aqui, ó, não vai faltar na sua vida o calçado, não vai faltar na sua vida uma roupa, não vai faltar na sua vida o seu leite, não vai faltar na sua vida o que você gosta de comer, não vai faltar na sua vida saúde, porque ele é o que ele está dizendo que é. Aí eu fui e falei assim: mas o segredo disso tudo, sabe o que é? É você crescer na presença dele e viver o que ele está falando na palavra. E nesta manhã, querido, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida. Não vai faltar na sua vida. Não vai faltar na sua vida. Nós estamos já caminhando já para o final de ano, já estamos já nos últimos dias já. E eu creio que você viveu coisas tremendas neste ano. Você viveu experiência com Deus, você viu Deus provendo na sua vida, você viu Deus agindo na sua vida. Eu quero liberar uma palavra de que Deus ainda irá agir, Deus irá ainda prover ainda no decorrer deste ano na sua vida, de forma que você ainda não viveu. Você vai experimentar algo que você ainda não experimentou. Aleluia. Você crê nisso? Eu creio. Você crê nisso? Então faça por onde? Porque você só vai viver aquilo que você fizer. Amém? Amém? Você só vai viver amanhã aquilo que você vai produzir hoje, para que você possa viver amanhã. Aleluia. Amém? Amém. Amém? Fala assim: eu quero viver Eu quero viver aquilo que eu acredito, aquilo que eu aquilo que eu creio. que eu creio. Você crê nisso?